que é Senhor. Faça isto, faça como a Nova Sião, fazendo missão em nossa região, levando a palavra de Deus a muitos corações. O senhor vai acompanhar quantos isso? Siga a Nova Sião nas redes sociais, @Nova Sião Digital. Não, todos do Pastor Carlos. Ah, pensei que tivesse. Não colocou nada. Não. A Associação Comunitária de Rádio Nova Sião informa que este programa é de produção independente, sendo de total responsabilidade de seus idealizadores. Vai ter que reiniciar. Aí convido então, Marquinhos, o pessoal ali Aqui é o YouTube, né? ali é Aqui é o Facebook. e o outro é o Kawaii. Olá, família Facebook, família Kawai, que estão nos acompanhando aqui no programa Bate-Papo Cristão na Nova Sião Digital. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está reiniciando aqui o nosso sistema e daqui a pouquinho a gente vai estar online aí no YouTube. Então já corre lá para o canal da Nova Sião Digital e fica aguardando que a gente já está iniciando o programa no YouTube. Então sejam bem-vindos aí mais uma vez e daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo. É isso, pastor? Isso mesmo. Seja Carlos bem-vindo, Salles. que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente. Vai ser um tempo de bênção. O que está acontecendo? Está acontecendo que ele está reiniciando a nossa programação. Ah, sim. É. Tudo bem. Oh, glória a Deus. Tava com saudade aleluia. dessa loucura. Eu fiquei 2 semanas sem vir também, dá uma saudade. Não, porque vocês estão falando paralelamente, o programa não começou. Não, o programa não, já tá. Bom, a gente Já está avisando tem a turma que está ali, ó, Isso, conectada tá, com a gente tá, ali, tá, no tá. Facebook e no Kawaii. Ah, rapaz, por que vocês não avisaram? Povo Tá no do ar, Kawaii. rapaz. Diretamente Glória aí a para Deus. todo o Brasil e todo o mundo. Ah, glória a Deus, pô. Amém, Sem pô. fronteiras. Sem Bate-papo fronteiras. cristão agora sem fronteiras. Isso mesmo. Seja bem-vinda aí nossa amada irmã Kátia Barros, também Gabriel Silva, que já estão conosco aí, que Deus esteja operando maravilhosamente. E o pastor Carlos Wesley não deixa de participar, também está conosco aqui na mesa e também no Facebook aí, que Deus esteja abençoando, Junto. operando na sua vida. É o pastorzão da Metodista, né? A gente estava conversando lá hoje que ele tem sido uma bênção no nosso grupo lá, de sala de oração, né? E a gente vê um empenho enorme do nosso pastor de estar divulgando o trabalho, de estar chamando os irmãos à responsabilidade para nós estarmos aí orando, né, pela nossa comunidade. A gente tem encontrado dificuldade lá, mas hoje o pastor Márcio, né, da Igreja Cairós, trouxe uma mensagem assim abençoadíssima. E foi um tempo gostoso, né? Uma amada irmã Dalva, né? Ela da igreja Casa de Refúgio também, ela trouxe um testemunho muito Vai edificante. pregar na igreja terça-feira, ela. Pois é, terça-feira. Vai pregar lá. Você aí que é da região ali da Bica, de Cascadura da Fazenda da Bica, ó, cola aqui com o pastor Carlos Wesley, pastor Carlos Salles aí, para participar aí desse tempo, né, de oração precioso, né, de compartilhamento, não é isso, pastor Carlos? Isso mesmo. Bênção demais. Então, nós estamos lá com 9 igrejas, né, reunidas lá, e tem sido assim um tempo muito gostoso. Essa comunhão que nós estamos tendo, né, tem sido assim Vai ser o mesmo link, né? O mesmo link. uma bênção, amém? Verdade, Tem sido uma verdade. bênção. Verdade. E na quinta-feira que vem, lá na Travessa Souza Andrade 123, no Ministério Efraim.
Também no sábado agora, na igreja, tem festividade na igreja Valdo Jabó com o nosso pastor Sebastião, né? 9 horas da manhã. E também aí, deixa o pastor aqui, o nosso professor Fernando Lopes, enquanto nós damos reiniciada ali, ele... É uma coisa que hoje está meio confusa, eu não estou entendendo muito bem, não, mas vamos lá, né? O negócio aqui começou totalmente diferente, olha aí, ó, Congresso de Aniversário de 18 a 21 de maio, Igreja Evangélica Cairós. Cairós, Tempos de Deus de Agir, você não pode perder, ó, 19 horas no dia 18 de maio. Pastor Preletor, aqui, são 3 pastores aqui, Pastor Márcio, Pastor Luiz Cláudio e Pastor Eduardo Cândido, não é isso? Isso. É isso aí, pô, O coisa pastor bonita. Cláudio já veio aqui, ó. Já veio, agora falta o Pastor Márcio e esse aqui. Não, Ó, Wilson, Cairós, esse é o 20 anos de bênção. Bispo Wilson Teixeira, né? Ah, esse é o esperando bispo? a gente Não, aqui. Outro de baixo. Ah, esse aqui é o Bispo? Bispo estamos no ar. Teixeira. Wilson Teixeira, rapaz. Poxa, é legal, ó. Bispo Eduardo também Cândido. Aqui só tem preletores aqui, autoridades eclesiásticas. Parabéns aí, vocês estão meio confusos aqui. Culto do baú. Dois negócios aqui. Mas vamos lá, vai começar o bate-papo cristão aqui, ó. Bênção demais. Vamos lá, gente. Correndo aqui pro canal do YouTube que a gente já tá entrando no ar agora, nesse instante, hein? Glória a Deus, no ar aí, nós vamos começar essa jornada, esse bate-papo cristão aqui abençoado com o pastor Carlos Wesley, pastor Carlos Salles, o Marquinhos, e vamos cantar parabéns. Conquista... Parabéns. Calma, rapaz. O cara tá tão feliz já. Ele tá tão feliz, rapaz. Isso é felicidade, conquista É da só Terra alegria. Santa. Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Só alegria, gente. É isso Sejam aí, bem-vindos. glória a Marquinhos de Deus. sorriso, orelha a orelha. Opa, conquista da Terra Santa, Deus abençoe. A Aleluia. gente sabe, olha, eu me lembro de uma passagem, rapaz, que aconteceu lá no Campinho. Você não deve se recordar. Nosso irmão Tuninho. Tuninho. Você se lembra do Tuninho? Lembro, Tuninho. Muitas orações. Gente da melhor qualidade. Poxa, a gente dobrou o joelho, eu tô com o joelho arrebentado até hoje por causa do Tuninho. A gente chorou, orou muito pela vida A oração de dele um justo pode muito em seus e efeitos. seus efeitos. E Deus respondeu. Aleluia. Hoje a gente tem a prova disso aí. E as nossas orações, eu tenho certeza, a gente está aqui descontraindo nesse bate-papo, mas a gente fica muito feliz, porque quando o irmão recebe uma bênção, a gente recebe uma bênção É verdade, também. a gente se alegra junto. Então a né? gente se alegra junto, e esse é o nosso objetivo, compartilhar o reino de Deus e se alegrar no Senhor. Aliás, os melhores amigos, né, Fernando? Sem querer te cortar, já te cortando, os melhores amigos não são aqueles que estão do nosso lado no tempo da dificuldade, É verdade, no tempo é da verdade. adversidade. Os melhores amigos são aqueles que estão do nosso lado no tempo da felicidade, da conquista e se alegram com a nossa conquista, né? Glória a Se Deus, alegram com a gente nossa fica alegria. muito feliz. E eu sou grato a Deus por Muito poder feliz, muito estar feliz. com vocês aqui comemorando aí mais uma bênção que o Senhor tem Obrigado. derramado sobre as nossas vidas. Deus abençoe, bate-papo cristão, servindo a Cristo. Boa noite, pastor Carlos Wesley. Boa noite, bom demais estar no programa novamente. Tempo de riso, tempo precioso. Tempo preciosíssimo. Então, bota um sorriso no rosto aí, né? Então que seja um tempo de bênção também na sua vida, você que está Amém. participando conosco. E é muito bom estar aqui, vendo aí o nosso amado Marquinhos, professor Fernando Lopes, pastor Carlos Salles, né? E o nosso Marquinhos Miranda Music. É isso aí, tamo junto. Bom demais. Bênção E o demais. Júlio, né, Júlio? Julião ali Tá aí, pilotando a faz nave. parte do processo aí. Valeu! É isso aí, o Júlio já está com a açaí dele, a gente comprou lá embaixo. E agora nós temos um bônus. Se completar mais 5, a gente ganha um de graça. Graças a Deus, semana que vem a gente não precisa pagar o teu, porque vai ter 5 completos e vai ser um de graça aí pra gente de bônus, não é isso? Boa noite, Isso meu mesmo. irmão. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, ao Júlio, né? Também pastor Marcos Miranda, né? Aleluia. Pastor Carlos Salles sempre profetizando aí, ó. Vai, recebe aí, vai. Boca de Deus aí. Recebe Amém. aí, Glória a Carlos Deus. Wesley e também o Recebe nosso aí. amado irmão Fernando Lopes. E também, né, os nossos amados irmãos, que é muito importante a participação de cada um de vocês. Nós ficamos muito alegres, né?
Está aí a nossa amada irmã Cátia Barros, conforme nós já falamos aí. A nossa diaconisa da Síria já está conosco também na live. Então, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês. E é a nossa oração, né? Hoje nós temos aí a programação Servindo a Deus, né? Então, é um tempo, como diz o pastor Carlos Wesley, precioso. Amém, glória a Deus. Boa noite, meu irmão Marquinhos, felicidade, alegria, paz no coração. Amém. E esse termo servindo a Deus são as bênçãos de Deus que a gente recebe no nosso dia a dia. E melhor do que você para falar isso, tantas bênçãos, ministério abençoado, né, a sua vida não é ali profissional, a sua vida afetiva, familiar, são bênçãos que a gente tem que compartilhar com os nossos irmãos. Boa noite. Graças a Deus, muito obrigado a você que está conosco aqui, professor Fernando Lopes, né, por esse carinho de sempre, pastor Carlos Wesley aqui, estava com saudade dele, pastor Carlos Salles, eu estava 2 semanas sem estar aqui, sentindo falta desse tempo precioso que a gente verdadeiramente passa juntos aqui, muito felizes com tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas, como bem disse aqui o nosso querido professor Fernando Lopes, né? Porque Deus, ele faz por nós, né? Em nós e através de nós. O Senhor, ele nos dá esse privilégio, essa honra de podermos ser canal, né? Do fluir dele, Amém. Servindo a ele, né? E servindo a sua igreja e aqueles que nos acompanham aí. Deus abençoe você, seja bem-vindo. Amém. Boa noite, nossa irmã Ana, também da FATEF, que esteve lá conosco durante tantos anos, né? A gente estudando, trabalhando ali naquele ministério. E é um ministério do ensino, é um ministério muito bacana. Pastor Carlos Wesley adora, né? Não só aquela doutrina, com aquela eclesiologia ali todinha da FATEF. Pastor Anderson esteve aqui, esteve pregando na Bica também, pregando, né? E tudo. E o pastor Wesley disse que vai refazer o curso dele. Ele falou, não quero mais saber de Bennett, eu vou para a FATEF agora, entendeu? E vou fazer uma reciclagem de todo o evangelho. Bennett é bênção demais, né? Mas é isso. Deus abençoe, saúde e paz. Marquinhos ficou pensando também, será que eu vou continuar na FATEF? Ou se eu vou continuar no Ministério? No Seminário do Sul. No Seminário do Sul. Meu filho Betel. Betel, né? Aí eles estão querendo combinar aqui o que eles vão fazer. Se eles vão direto para a FATEF ou vão fazer algum curso de reciclagem aí. Mas eu vou ler o texto hoje, Servindo a Cristo, para a gente começar a nossa programação aqui. Ó. A menina diz assim, eu sou secretária, me disse uma amiga. Quando digo isso às pessoas, às vezes elas me olham com uma certa piedade. Mas quando descobrem que eu sou a secretária, arregalam os olhos com admiração. Em outras palavras, muitas vezes a sociedade define alguns trabalhos como menos importantes do que os outros, a menos que esses empregos se relacionem de algum modo com pessoas ricas ou famosas. Para o Filho de Deus, porém, qualquer ocupação independente do chefe do terreno pode ser motivo de orgulho porque servimos ao Senhor Jesus. Em Efésios 6, Paulo fala assim, fala a servos e a senhores também. Ele lembra os 2 grupos que servimos ao Mestre que está nos céus. Portanto, precisamos fazer tudo com sinceridade, de coração, integridade e respeito, porque estamos servindo e trabalhando para o próprio Cristo. Como nos lembra o apóstolo Paulo, servindo de boa vontade como ao Senhor e não a homens. É um privilégio servir a Deus em tudo que fazemos, seja atendendo um telefone, dirigindo um carro, cumprindo tarefas domésticas ou administrando até uma empresa. E trabalhemos com um sorriso hoje, lembrando sempre que, independente do que estivermos fazendo, estamos servindo a Deus. Jesus, quero servir-te em tudo que eu faço e ao iniciar o meu dia, ajude-me a lembrar disso. Não sejamos apenas ouvintes da palavra, e sim praticantes dela para que possamos servir sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo. É servir a Deus, né? Servir a Deus, às vezes a gente fica questionando, né? E aí eu pergunto assim, como é que servir a Deus? É no ministério de música, lá num show gospel que a gente serve a Deus, ou no louvor na igreja,
É aqui na rádio que a gente serve a Deus, no programa Bate-Papo Cristão, é lá no Ministério Efraim, não é? Lá em Cascadura, é lá no Ministério, não é? Da Igreja Metodista, lá na Rua São Pedro, né? Na Rua São Pedro, esqueci o número agora, qual é o nome? 110. 110, na Igreja Metodista da Bica. Como é que a gente pode servir a Deus? Porque cada um tem uma visão de reino e a gente às vezes não sabe como proceder ou como servir a Deus. Mas tudo aquilo que a gente faz de coração e a gente está voltado para o reino de Deus, eu creio que você está servindo ao Senhor. Explica para a gente aí, meu irmão. Fui pesquisar, né? A gente estava falando aqui sobre teologia e a boa teologia, ela é uma teologia em que a gente busca fazer uma exegese, né? Tentar ali extrair do texto bíblico a origem, né? Da palavra. E aí, fazendo uma pesquisa... Uma exegese ou uma hermenêutica? Nesse caso é uma exegese porque você está indo no texto original, né? A hermenêutica é a interpretação, a exegese é quando você vai... Você pega o texto literalmente. Isso aí, né? você vai lá no hebraico ou no grego... Ao pé da letra, né? Isso aí, e faz a busca ali para a gente contextualizar, né? E a palavra serviço vem de doulos, né? Que significa escravo, servo, homem de condição servil, ou seja, alguém que se rende à vontade do outro. Então, quando a gente está falando de serviço na obra de Deus, é quando a gente se rende àquilo que Deus nos chamou como igreja para fazermos, né? E aí não tem, de fato, uma relação direta com o serviço eclesiástico, né? Que você bem colocou aqui, que é quando a gente está ali pregando a palavra, quando a gente está levando, conduzindo a igreja, liderando ali, facilitando a igreja em louvor, em adoração. Serviço é algo muito mais amplo, porque quer dizer rendição, é quando você coloca a sua vida nas mãos de uma outra pessoa e você permite que ela tenha o senhorio sobre a sua vida, né? Então, o serviço ao Senhor é quando a gente permite que Ele tenha o senhorio, Ele domine, Ele seja aquele que vai, de fato, orientar as nossas ações, aquele que vai determinar as nossas ações, e aí a gente tem a sua palavra, a palavra de Deus, como nossa regra de fé e conduta. Então, o serviço nada mais é do que um ato de rendição. É quando você entrega a sua vida nas mãos de outra pessoa como um servo. Amém. Servo do Deus Altíssimo. Vamos lá. Você Glória que a serve a Deus 24 horas por dia. Verdade. Né? E você está ali naquela luta de manhã à noite aí. Como é que você vê que a gente pode servir a Deus da melhor forma possível? Olha, tem um ditado popular aí que diz assim, que aquele que não serve para servir, não serve para viver. Mas a palavra do Senhor, ela vai mais além. Ela diz em Marcos capítulo 10, versículo 45, pois o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por Em muitos. favor de muitos. Então a gente precisa entender que o serviço, ele é essencial. E nós temos que nos colocar à disposição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala em Filipenses, né? Também de serviço, ele fala do servo da orelha furada, né? Porque ele está servindo o seu Senhor, chega um tempo que é a euforia dele, e ele gosta muito do seu Senhor, e ele fala, eu não quero ir embora. O tempo que eu servi ao Senhor, fui muito bem tratado. A gente vê o centurião romano, né? Que ele vai a Jesus e fala, ó, meu servo, ele está doente, está enfermo em casa, e eu gosto muito dele. Eu gostaria que pedisse ao meu favor em Jesus Cristo. Jesus Cristo chega perto da casa dele, ele fala, não sou digno que venha, que entres na minha casa, mas diga uma palavra, meu servo ficará curado. Então, a gente vê o servo dizendo, meu Senhor, ele é muito bom, e eu não quero a minha carta de euforia, eu quero viver para ele eternamente. E aí fura a orelha dele, e ele fica aquele servo que serve o seu Senhor eternamente. Tu és esse servo, nós somos esse servo Aleluia. do Senhor, e nós temos um imenso prazer de servir a Ele por tudo que Ele fez. Eu principalmente me sinto eternamente devedor
de tudo que Ele já fez por mim, de tudo que Ele faz, e a gente vê no nosso dia a dia o quanto Ele nos perdoa, o quanto Ele nos ama, e a gente tem uma dívida aí com Ele eternamente, né? E eu sirvo o Senhor assim, numa gratidão tão grande que chega até a doer dentro de mim. É uma coisa assim muito linda, essa intimidade, e às vezes a gente sabe que a nossa luta da carne contra o espírito, muitas vezes a gente passa por sufocos, né? E a gente chega àquele determinado momento, a gente fala: Senhor, me ajuda através do Teu Espírito Santo para que eu venha continuar na mesma pegada, na mesma caminhada. E servo é isso, servo é dependência de Deus. Amém. Amém. Pastor Carlos Wérlio, na sua caminhada longa, você foi criado em berço evangélico, e você acha que houve uma transformação em relação ao início, né, do evangelho, ali na adolescência? Você acha que houve muitas mudanças para que você chegasse até aqui e você tivesse uma visão de reino diferenciada? Ou você acha que deu essa continuidade, essa forma de você servir? Você acha que tudo correu, não da melhor forma possível, né, com Deus no controle da situação? Porque, veja bem, eu estou fazendo essa pergunta porque houve um amadurecimento, né? Então, cada passo que a gente dá, a gente amadurece cada vez mais. E na minha vida foi assim, né? Apesar, às vezes, que eu brinco, falo um besterol aqui, um besterol lá, para a gente descontrair, mas existe, né, uma intimidade com Deus a partir do momento que a gente vai tendo experiência. E quando você tem essa experiência, existe mudança. E é isso que eu estou te perguntando. É assim, creio que a gente vai tendo mais experiência e vai entendendo que uma motivação, né, do serviço, até ela é para agradar o Deus, né, agradar o Senhor. Pode ser que às vezes no início a gente entre na igreja, até acha bom a igreja, acha um ambiente bacana, né, e você se engloba ali, está ali dentro, e você começa a trabalhar por você mesmo. Não, trabalha para o Senhor, mas o sentimento de trabalhar pelo Senhor é um sentimento de satisfação própria, de estar no ambiente que você gosta. E quando você vai tendo experiência, entendendo mais a palavra, a Bíblia, você vai crescendo nisso, você vai percebendo que o teu trabalho, ele é motivado pelo sacrifício de Cristo na cruz por você. Aí você tira o teu olhar do teu trabalho pela satisfação que o trabalho te traz e coloca a satisfação no seu trabalho numa forma de ser grato ao Senhor por aquilo que Ele fez. Então você não trabalha para você. Por isso que às vezes você vai trabalhar em coisas que você não quer trabalhar, você vai enfrentar situações que você não quer enfrentar, não é porque você está, mesmo que isso às vezes não é algo que você tem o prazer de fazer, mas você faz em virtude de um agradecimento a Deus. Eu não sei se Jesus ele lavou os pés dos discípulos, mas ele sendo o Filho de Deus, talvez ele dissesse: bom, eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer porque eu quero ensinar esses homens para que façam o mesmo. E lavar pé não é uma coisa que você faça... Ainda mais naquele contexto, né? Naquele contexto ali de pé ferido, sujo, de pé bem sujo mesmo, é um né? trabalho de longas caminhadas, né? Um trabalho que era feito pelo escravo. Exatamente. Né? O escravo mais escravo, que lavava o pé. Então, era o menor, né? Assim, o conceito é muito forte por causa disso, né, pastor Carlos? Você vai no mais fundo do processo, é o doulos, né? Que justamente é o escravo. Então isso vai trazendo um amadurecimento e evita em alguns momentos você ter que contornar algum ego quando alguém faz um trabalho na igreja e fica aborrecido com um negócio, aborrecido com outro. A pessoa coloca o seu ego próprio, a sua vontade própria acima do agradecimento a Deus. Por isso que às vezes tem gente que começa a trabalhar na igreja, me aborreci, não sei o que, vai embora. Porque faz aquilo para se satisfazer ou para poder mostrar alguma coisa, mas não um trabalho de servo. Que eu estou falando em termos de igreja, que eu estou trazendo a questão pastoral. Claro que o serviço do Senhor não é só dentro da igreja. Sim. Né? Minha visão aqui é uma pastoral que eu estou falando dentro daquilo que eu trabalho. Então a gente precisa ter essa noção. Trabalhar, servir, é ser servo, é se esvaziar, né? E o se esvaziar aí, a palavra grega que está no texto sobre o se esvaziar é derramar até a última gota, você virar e você não ter mais nada. Então, nada de você, nada, né? É difícil isso. Difícil. E hoje o senhor estava trazendo um testemunho na sala de oração
que eu fico prestando sempre atenção, né, nas falas de todos que têm a oportunidade. O senhor estava falando a respeito também do amor tão grande, né, de servo que o senhor é, porque muitas vezes o senhor sai de dentro da casa do senhor, que é ali no Meia, né, ali, como é que chama? Caxambi. Caxambi, né, ali encostado com o Meia, e talvez a bala está comendo lá e ele entra dentro da comunidade e vai fazer o serviço por amor a Cristo. Por amor, porque Sim. no processo normal você não iria. Não vai, você vai... Eu ligaria e falei, ó, não dá não, meu superior, me arruma aí outro lugar, me dá um jeito. Exatamente. Entendeu? Ou então de, ó, hoje eu não vou não, gente. Então, por que eu tenho um compromisso com o reino? As igrejas estão unidas lá pelo reino. É quando você tira o olhar de dentro de você, da tua vontade pessoal, e coloca para o reino. É claro que a luta sempre existe, né? Da carne, Contra o sangue. aquele processo, o espírito da carne, que é de você. Eu acho que é uma luta muito grande quando você quer servir, e o teu serviço ele tem que ser puro, não interesses próprios, mas às vezes você serve por interesse próprio. De autopromoção, Autopromoção, né? e você, sabe, isso é uma luta meio que constante para que você não seja medido pelo que você faz, mas para que você seja medido por Deus pelo que você é. Exatamente. Não, pelo isso fruto também, né? Fruto. É interessante essa dinâmica. Desculpa até já entrar numa questão aí que o pastor Carlos Wesley trouxe bem, assim, às vezes a pessoa está ali realmente num processo de autopromoção. Eu me lembro que eu cheguei numa comunidade que eu mudei de igreja, né, assim, fui servir numa outra igreja, e assim, as pessoas não me conheciam, eu não conhecia muita gente. Aí, por algum motivo, como eu já fazia um trabalho na área de louvor e adoração na igreja anterior, alguém comunicou lá ao pessoal de música da igreja, né, que eu tinha essa experiência pregressa em outra comunidade, e aí eu recebi um convite para ministrar num culto de juventude da igreja, né? E aí, pastor Carlos, olha só o que aconteceu. Passou esse dia, né, era um culto assim, ia muita gente, muitos jovens e tal. Passou um dia, pediram uma reunião lá com o Ministério de Música da igreja, né? E aí uma pessoa se levanta na hora e diz assim, olha, eu estou aqui há não sei quanto tempo e eu nunca tive a oportunidade de ministrar no culto de juventude, né? Que era um culto assim, que todo mundo queria participar, né? E aí eu percebi, óbvio, que a pessoa estava falando de mim, que eu tinha acabado de chegar, assim, eu realmente era um pato novo, não queria dar o mergulho fundo, né? Mas acabei dando em função do convite, eu não pedi. Convidado. E aí eu tive a oportunidade de falar isso, eu falei assim, olha, eu não pedi, eu acho que pode ser alguma coisa relacionada aqui à minha ministração aí do outro dia e tal, mas eu não pedi, eu tô aqui para servir, o objetivo não é assim a projeção do Marcos Miranda, né? O objetivo é servir a igreja de Jesus, né? Então tem muita gente dentro das comunidades com esse sentimento de competição, de eu nunca tive a oportunidade, a pessoa acabou de chegar e teve agora. Então assim, o serviço ele precisa ser esse serviço esvaziado, né? Você entender que você é apenas ali um instrumento, um meio, você é um escravo mesmo, você é um servo, você é alguém que está ali por um propósito muito maior, muito mais elevado, que é de fazer o nome do Senhor exaltado, né? Então, através do teu serviço. O Senhor me deu uma pregação a respeito de motivação de nós estarmos dentro da igreja. Qual é a nossa motivação? Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, conforme você falou, e também a pessoa vai dentro da igreja para procurar um marido, para procurar um namorado. Sempre com interesse, né? Para estar, como se diz assim, auto se projetando. Isso aí. E a gente precisa entender qual é a verdadeira motivação, né? A verdadeira motivação nosso foco tem que estar em Cristo e no que está sendo falado hoje, servir. Porque, conforme nós dissemos aí, aquele que não serve para... Não vive para servir, não serve para viver. Não serve. A gente precisa entender que o serviço é fundamental. Teve um dia que eu estava vendo uma mesa redonda, só que a colher, que as pessoas tinham um caldeirão de comida no centro.
e a colher era grande. Quem pegava, assim, para chegar no caldeirão de comida, não conseguia virar a colher para colocar na boca. Aí o que eles tinham que fazer? Tinha que pegar a colher e colocar na boca do outro, e o outro do outro lado colocava na boca do lado de cá. Porque se eles não entendessem isso, eles iam morrer de fome. E então isso acontece dentro da igreja do Senhor. E eu vejo que no tempo certo que Deus ele tem de exaltar alguém, aquele tempo vai chegar. É isso aí. Né? A gente não precisa ficar nessa briga Nessa da busca, igreja, né? Porque tem muitos lugares, Marquinhos, para a gente estar indo, evangelizando, tem muito lugar para pregar a palavra, para estar fazendo o serviço. A gente não precisa estar brigando assim dentro da igreja. Teve um tempo, eu não quero julgar ninguém, mas teve um tempo que eu estava dentro da igreja, que eu fui, assim, 37 cultos, sem eu ter uma oportunidade dentro da igreja. Aquilo já estava ficando esguelado, entendeu? Sim. E aquilo já estava dentro de mim, assim, fluindo. Eu vou pegar o teu gancho depois para complementar, porque eu não consegui falar ainda. Mas eu quase chutei o balde, porque muitas vezes é o que nós estamos falando, a gente não vê uma porta de saída, mas a gente precisa entender que o mundo está carente da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, quando nós ficamos em quatro paredes, a gente quer brigar por causa do microfone, de um púlpito, e a gente não precisa disso. A gente tem aí, conforme o pastor aqui, Carlos Wesley, conforme o professor Fernando Lopes, eles me conheceram através da live, trazendo uma mensagem. Então eu glorifico e exalto o nome do Santo Senhor Jesus, por causa que Ele, o Senhor, é quem me projetou. Então eu creio assim que Deus tem projetado a cada um de nós, tem enviado, tem feito as suas maravilhas. Nós precisamos servir ao Senhor. Amém, glória a Deus. Obrigado aqui, nossa irmã Ana Maria Silvia Moraes Santos, né? Silvinha, diretamente das Alagoas aí de Maceió. De Alagoas, falamos dela hoje, inclusive. Terra boa, hein? Gervásio, Terra boa. Propaganda sonora, nosso irmão Gervásio, né? Falando de Jesus aqui tantos anos, que eu sempre agradeço a ele de hoje, quinta-feira, estar aqui presente. Mas quando a gente fala servir a Cristo, é uma coisa que as pessoas canalizam logo, servir a Cristo dentro da igreja. E aí, por isso que houve esse bate-papo aqui, pastor Carlos Wesley falou, ele falou, Marquinhos também, de competitividade dentro da igreja. Porque as pessoas só conseguem trabalhar dentro da igreja e dentro do ministério. E dentro do ministério existe o quê? Homens, existe política dentro da igreja, existe prioridades, existe, né, aqueles que têm a oportunidade de desenvolver o ministério e outros também não têm essa oportunidade. Então, uma pergunta que eu gostaria de colocar aqui para todo mundo. Servir a Cristo é servir num ministério entre quatro paredes, numa igreja institucional, ou servir a Cristo é muito mais do que isso? Porque as pessoas estão restritas e o assunto sempre fica, não é? Sempre ao redor da instituição, da igreja física e ali da denominação. Mas servir a Cristo é uma intimidade com o Senhor. É você estar, né, no teu dia a dia ali caminhando com Cristo e fazendo a vontade do Senhor. Não é fazer uma vontade na igreja, não é um ato religioso que você cumpre ali no domingo e você faz a vontade do Senhor. Então eu gostaria de saber a opinião de cada um de vocês em relação a isso, porque eu estou vendo que a coisa só está voltada nesse segmento. Fala você. Eu inclusive ia pegar o gancho aqui do que o pastor Carlos Salles falou, porque eu me lembro assim, de uma fala sua que eu acho linda, associada exatamente ao serviço integral, né? Porque eu sirvo ao Senhor quando eu estou fazendo o meu trabalho lá na empresa para a qual eu presto serviço na área de recursos humanos, né? Eu sirvo ao Senhor quando eu estou servindo ao meu filho dentro da minha casa, aos meus pais. Eu sirvo ao Senhor quando eu paro numa praça e evangelizo alguém, né? Ou seja, nós temos muitas formas de servir ao Senhor fora desse ambiente eclesiástico, né? Óbvio que quando a gente traz para o contexto eclesiástico, né, a própria palavra de Deus ela é rica em muitos exemplos do serviço eclesiástico, mas
é óbvio que o serviço ao Senhor, o serviço a Jesus, ele não está limitado às quatro paredes de uma instituição, de um templo, né? Ele é um serviço em que a gente pode fazê-lo de onde a gente estiver. Ou seja, eu recebi uma ordem de Jesus de pregar o evangelho a toda criatura, então eu faço isso quando eu estou ministrando louvor dentro de uma comunidade, dentro de um templo. Eu faço isso quando eu estou na praça, eu faço isso quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na igreja, quando eu estou fazendo um curso, e eu sirvo ao Senhor da mesma forma. Agora, a gente não tem como dissociar também o serviço à Igreja de Jesus como corpo, como ajuntamento, né? E aí você acaba, enfim, tendo essa oportunidade de servir ao corpo de Cristo também. Agora, servir ao Senhor é muito além, realmente, de servir ao corpo, servir à igreja ali dentro do contexto de ajuntamento. Isso aí, eu não falei só da igreja não, é porque tem muita gente que está servindo mais ao homem do que a Deus. Isso aí. Né? As pessoas às vezes ficam mais ligadas, né, na liderança, ficam mais ligadas na instituição, mais ligadas numa coisa do que servir a Deus. E Deus, às vezes, não fica no plano primário. Então, as pessoas estão tão carentes que elas se apegam a determinadas coisas porque elas querem uma resposta de imediato. E o que ele citou ali é verdade. Dentro da igreja, a pessoa procura o quê? Porque eu quero me casar. Aí eu frequento a igreja. Isso aí. Aí eu estou aqui enquanto eu não arrumei um casamento. Se eu arrumar um casamento, eu vou sair da igreja. Isso aí. Então, você não está, de repente, ali, né, se dedicando à obra do Senhor ou fazendo algum trabalho. Você está ali para buscar uma bênção. Uhum. E muitas pessoas estão nessa pegada de buscar a bênção, mas não de servir ou de ter um ministério, né, para poder levar a palavra de Deus. Fala a você. palavra certa é a pessoa está buscando a bênção, mas não o abençoador. Isso aí. Né? É A verdade. gente precisa entender que Deus ele está em primeiro lugar, e conforme o senhor costuma dizer a respeito da onde o senhor gravou, né, a palavra, eu gravei aqui em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, que o Senhor ele diz da grande comissão, e ele fala: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, né? Ele está aí, esse ide está no imperativo, ele está convocando, né? Ele está enviando, e ele fala: ide por todo mundo, né? Pregai o evangelho, ensinando a todos os povos e nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o serviço da casa do Senhor não é só entre quatro paredes. A gente precisa entender que o serviço dentro da casa do Senhor, conforme diz o Marcos Miranda, é em todos os lugares que nós estivermos. Eu estava essa semana a respeito, eu estava pregando, e o Senhor tem me dado umas mensagens assim lindas, né? E eu estava falando essa semana a respeito de fundamento. Hoje em dia a gente vê quantas pessoas jovens, né, têm recebido aí a palavra do Senhor, mas a gente olha que os nossos fundamentos eles têm sido desprezados. Por quê? Porque fundamento é da onde nós saímos. Nós temos um pai, uma mãe. E eu estava trazendo até um testemunho do pastor Jorge Linhares, porque eu gosto muito de ler os livros dele, e ele disse que ele estava com um menino na igreja. O menino, ele foi adotado por uma senhora que lavava roupa, e ela tinha até os dedos finos de tanto lavar roupa, passar roupa, entregar as roupas, e ela adotou esse garoto porque ela era sozinha. Ele chegou à faculdade, agora ele estava quase no seu primeiro emprego, mas ali... Quando terminou a faculdade, teve aquele momento de todo mundo estar junto para receber o diploma e honrar aquelas pessoas que o ajudaram. E ele tinha falado com a mãe dele que ela ia ser honrada. E no momento da honraria, ele deixou a mãe de lado e colocou a namorada. Ele perdeu o emprego porque ele não honrou a mãe. E a gente vê muito isso no serviço, né? A gente aprende muito com o pai e com a mãe. Eu estava até dizendo ali a respeito de que muitas vezes, professor Fernando Lopes, quando nós temos aí os nossos filhos, nós temos os nossos netos, o que acontece? Quando nós estamos com eles pequenos, a gente é bobão, né? O pai e a mãe fica naquela alegria tão grande, a gente coloca foto no Facebook e no Instagram com os filhos,
Aí os filhos já começam a ter uma postura assim de jovem, e ali ele não quer saber mais do pai ou com a mãe, verdade. né? Aí eles colocam já a foto dele musculoso, né? A menina já com aquela canga de praia e tal, e o pai e a mãe ficam de lado. Muitas vezes o pai e a mãe já está desdentado, já está com o cabelinho branco, e ninguém quer aparecer com o pai e com a mãe. O que que estão fazendo? Estão deixando os fundamentos de lado. Porque quando nós valorizamos a família, quando nós valorizamos o servir, Deus honra, né? E quando nós deixamos de honrar, nós também não somos honrados. Nós não valorizamos aquilo que nós temos. E a família, o servir a família é assim primordial. É servir a Deus, né? É Você serve a sua Deus, família, né? você está servindo a Deus, né? Às vezes eu fico pensando, será que essas pessoas que estão na igreja buscando só a bênção, não tiveram um encontro com Deus? Estão usando ali, elas estão sendo usadas, né? E estão usando as pessoas ali, porque elas não querem compromisso nenhum com Jesus, né? E isso é uma coisa muito comum que acontece hoje, e eu vejo, eu sei que a carência é grande, a dificuldade de emprego, de trabalho, a carência afetiva, é uma série de coisas, mas melhor do que eu para falar, pastor Carlos Wesley vive isso diariamente, né? Já teve uma experiência em várias denominações e ele pode falar melhor do que eu. Fala pra gente. Não, é verdade, a experiência que ele tem, porque ele dá faz gabinete, lidar com o público, né? E na comunidade, que é uma comunidade carente ali, que hoje a gente não sabe se vai sair vivo ou não, né? Eu me afastei, já tenho 3 semanas ali de Cascadura, porque eu me mudei. Eu não sei se está frequentemente ali, a violência continua, né, daquela forma, porque eu estou vendo a violência agora aqui na zona de Gaza, né, que é do Chacrinha, não Batomush e a Praça Seca. Agora, o Fubá, eu já estou longe do Fubá, não sei como é que está a situação lá. Fizeram angu. O Fubá virou angu. O Fubá virou angu, então está pior ainda do que lá, né? Mas é isso. Assim, a questão do servir, a gente tem várias nuances. Assim, esse ano na Metodista 2023 é o ano do serviço. A gente está sendo levado realmente a fazer o serviço, fazer a obra, né? Mas o texto que fala em Romanos 6, 22, que é o texto que guia nosso ano, diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação. Isso é uma visão de serviço, do serviço para a santificação, né? Para crescimento. Então, quando você... o professor Fernando trouxe um assunto interessante, que é falar, né? Que às vezes a gente pensa muito em falar, servir dentro da igreja, nas 4 paredes, né? Mas a igreja também é um facilitador do serviço. Claro. Né? Porque você, dentro da igreja, você tem um canal de serviço. E aí depende em qual ambiente você está, vai ser o serviço que a igreja vai pedir. Se você está na bica de uma comunidade carente, o serviço lá, distribuição de comida, distribuição de roupa, tem pregação da palavra também, né? Mas você tem os serviços que são inerentes àquela situação. Se eu estivesse numa área aqui de carência pouca, talvez dentro daquele ambiente não fosse necessário, a não sei que eu fosse para outro lugar, né? Então lá nós temos a pregação da palavra para pessoas que estão vivendo, o serviço é outro. Porque o serviço, ele pode ser pregar, pode ser fazer um serviço social, pode ser a oração pela comunidade. O serviço é algo que você faz, eu acho que em prol do outro. Né? Para mim, quando você fala em serviço, eu vou servir a Deus, tudo bem, mas você precisa demonstrar esse amor ao Senhor servindo ao outro. As pessoas. Para mim, passa o próprio exemplo que o pastor deu de Jesus, né? Lavou os pés. Exatamente. Então, quando você faz um serviço, mas se você não serve a ninguém, esse serviço ele fica... Às vezes as pessoas têm esse sentimento. O cara vai para a igreja e diz: não, estou servindo a Deus com a minha oração, com a minha... sei lá, uma questão assim que não... Quando chama você para fazer alguma coisa em prol do outro, isso às vezes se torna difícil para a pessoa. Então o serviço passa muito por essa... É a dificuldade, acho que todo mundo, né? De que as pessoas têm essa dificuldade de fazer alguma coisa pelo semelhante, né? Tem muita gente que faz, assim, não tem como a gente... Não tem como dizer que não faz. A igreja da Bica faz, as igrejas lá, tem muita gente que faz. Mas tem outras pessoas, a quantidade que não conseguem, ou porque não se sentem capacitados, que eu acho que é uma grande bobagem isso, porque todo mundo tem um dom que Deus deu para servir, né? Ou as pessoas que têm medo de servir porque vão se aborrecer. Acho engraçado isso.
não vou servir porque eu vou me aborrecer e tal. E se você serve, você sabe que você vai se aborrecer, você vai se estressar, você vai ser confrontado. Faz parte do processo, né? Claro, porque você vai lidar com pessoas. Não tem como. Não tem como você não servir a igreja. Às vezes a pessoa, pastor, eu falei, chega cristão novo lá na igreja, ainda mais quando diz que saiu porque se aborreceu, vim para quê? Me aborreci. Eu falei, não, eu não vou assinar a declaração para você dizendo que se você fizer alguma coisa aqui na igreja, você não vai ter problemas. Não tem como calar a boca de ninguém, não tem como avisar no púlpito que você é sensível demais às críticas, então não vem tão... Porque não se cura, as pessoas não querem se curar. As pessoas elas não preferem se curam, sair, aí elas preferem sair e não querem ser contrariadas. Esse é o problema. Porque às vezes você está se servindo dentro da igreja, a pessoa quer servir do jeito que... Já estou trazendo o assunto, já mudou um pouco a pergunta. Mas faz sentido, está integrado, né? Porque assim, às vezes a pessoa quer servir na igreja, mas quer fazer aquilo que ela acha que tem que fazer, não aquilo que a liderança dela... Aí é difícil. Porque como é que a gente vai ter 50 pessoas dentro da igreja, cada um fazendo exatamente, servindo ao outro da maneira como quer servir? Do jeito que acha não certo. Vai dar certo. Essa provocação que você fez aqui, né, para a gente refletir e falar sobre o serviço fora do ambiente eclesiástico, né? Isso é muito comum também quando você está ministrando. Não, eu entendi o que vocês falaram. Agora, não entenda uma coisa que ninguém explica até hoje. Isso ninguém explica. Ninguém explica a Deus, não. professor Fernando. Ainda bem. É a Deus, não é isso que eu estou falando. Estou falando, ninguém explica. Por que muitas pessoas também estão dentro da igreja, como estiveram na Igreja Batista, na Igreja da Bica, no Ministério Efraim e no Ministério Metodista, e muitas pessoas estão esquentando o banquinho 30, 40 anos e não têm essa oportunidade. Aí você vai perguntar, é defeito da liderança? É defeito do irmão que está lá sentado? É defeito, de repente, do bispo que não deu a oportunidade? O que acontece para que muitas pessoas fiquem 30, 40 anos assistindo um culto, uma liturgia, e não sai daquela mesmice, entendeu? E fica recebendo o alimento espiritual, recebe no domingo, chega na segunda-feira, parece que esqueceu tudo, aconteceu, jogou tudo para voltar no domingo seguinte. E a obra de Deus fica parada. Tem alguma coisa de errado? Nossa comunidade esse ano também tem um tema, frutificar. Então, uma das coisas que o nosso pastor tem assim batido firme é acho que é a terceira idade, babei agora. É na nossa missão, né? Assim, ou seja, você recebe, na medida em que recebe, você frutifica, você abençoa a vida de outras pessoas. Então, esse contexto, né, de que existem pessoas dentro das comunidades de fé que ficam ali anos a fio, entra domingo, sai domingo, a pessoa está ali literalmente ajudando a encerar um banco, ajudando a limpar uma cadeira, né? Mas, vou te dar um exemplo da nossa comunidade de fé. Nós somos uma comunidade literalmente grande, assim, né? Somos mais de 1000 pessoas. E você vê ali, muitas vezes, sempre as mesmas pessoas executando determinadas tarefas. Tem trabalho pra caramba. Mas muita gente não se habilita, muita gente não se oferece para... O espaço tem, ok? Às vezes o incentivo... Às vezes não, eu posso falar do meu caso, tá? Do meu contexto ali. Existe o incentivo, existe o chamamento. Então, se você tem aptidão para servir na área de multimídia, que é uma área hoje muito carente de serviço nas comunidades, né? Porque hoje a gente fala muito através das mídias sociais, da internet. Então, se você tem aí alguma habilidade, alguma capacitação para atuar na área de mídia, venha, faça parte do nosso Ministério de Mídia. Se você tem alguma habilidade, algum talento musical, venha, faça parte do nosso Ministério de Louvor e Adoração. Enfim, existem N chamamentos, e aí entra ano e sai ano, você tem um grupo ali que é fiel, que está trabalhando pra caramba, e você tem um grupo que está ali literalmente aguardando a próxima, né, assim, a próxima celebração. E esses caras, muitas vezes, são os caras que apontam o dedo. Não gostei. Marquinhos desafinou hoje. Marquinhos hoje foi dar um agudo lá e saiu do grupo. Ok, meu irmão, acontece, né? Um furo ou outro a gente vai dar mesmo. Mas também ele não sobe lá pra... Vem cá, vem ajudar, vem fazer parte, vem servir com a gente, né? Então,
Mas eu assim insisto, né? Porque o pastor Carlos Wesley falou uma coisa ali. As pessoas estão fazendo para elas muitas vezes, né? Então elas não querem abrir mão delas mesmas, né? Ou seja, das convicções delas, das crenças delas, para poder servir o outro. Eu faço um trabalho de evangelização individual com algumas pessoas, né? E aí você está ali ministrando a mudança de vida, a transformação. Cara, quando você entrega a sua vida a Jesus, você precisa viver o novo de Deus, papapá. O cara, ele quer adaptar a palavra de Deus a ele. Ele não quer se adaptar à palavra de Deus. Ele quer adaptar o serviço... É um molde, né? Ele quer adaptar o serviço a ele, e não ele se adaptar ao serviço. Vira a teologia de inclusão. É a teologia de inclusão, ou seja, então eu venho como estou, fico do jeito que eu estou e está tudo muito bem, você tem que me engolir, você tem que entender que eu sou ali uma exceção à regra. Então, a regra de fé e conduta é a Bíblia, então você tem que seguir o que a Bíblia está... Mas hoje tem acontecido isso, Marquinhos, porque as pessoas não querem se amoldar segundo o plano de Deus. A palavra de Deus, exatamente. Mas eles querem, vamos supor, se a Bíblia ela está falando dessa forma, eu tiro essa página da Bíblia e faço uma nova compilação. O que tem acontecido? Falou bonito aí agora. Daciel Salomão, convida ele aí, fala no ar. Fala semana que vem, olha aí, pastor Daciel. Semana que vem, hoje é dia 13, dia 20, pastor Daciel Salomão, aqui no Bate-Papo Cristão com o pastor Carlos Salles, irmão Luiz, professor Fernando Lopes. Nós vamos colocar um tema aqui edificante e relevante. O pastor vai passar para o senhor e é só mandar o zap aí para a gente manter o contato, tá bom, pastor Daciel? Karen Iribarra. Nossa Chile. Irmã lá do Chile, Cláudio Lescot e Ventura estão assistindo com você também, professor Cláudio Lescot, que esteve aqui conosco falando sobre missão integral. Uma benção, Pô, né? que bênção, né? O que é missão integral? Missão integral é aquilo que você faz com amor, com carinho na comunidade, como estava o jantar solidário A missão lá, né? integral, segundo Cláudio Lescot, ele prega a palavra, mas ele dá comida espiritual e comida física também. Isso aí. Justamente. E esse é um trabalho, conforme o pastor Cláudio Lescot falou uma coisa importante, e isso eu vou tornar a dizer para você. Ele pegou pessoas, aquilo eu achei maravilhoso, espetacular. Ele pegou pessoas que estavam ali esquecidas dentro da igreja, e pessoas que tinham habilidade, mas ninguém nunca incentivou. Aí o que ele fez? Ele chamou essas pessoas e fez um trabalho durante um mês, no sábado e domingos, finais de semana. E depois colocou essas pessoas na rua. E ele viu quantas essas pessoas poderiam render e trabalhar em prol do reino, levando a palavra de Deus. Então eu acho isso bacana, você incentivar. Agora, por que você, deixa a pessoa trancada ali 30, 40 anos e ninguém incentiva? Você cria célula, faz discipulado, você termina, você volta e as pessoas ficam paradas ali. Por que essas pessoas não podem ir para a rua? Tem tanta gente boa, tanta gente que está habilitada a levar o evangelho, levar a palavra de Deus, não é? Eu sou um exemplo vivo, eu fiquei 10 anos esquentando banquinho, parado. Sim. As pessoas me amavam e me amam até hoje. Sim. Antigamente eles me amavam porque eu não falava nada, e hoje elas me amam porque eu falo muito também. Então, eu entrava mudo e saía calado, e ninguém brigava comigo. Sim. Não houve um aborrecimento comigo. Eu fui o único irmão que não me aborreceu na igreja, não foi? Verdade. Porque eu entrava mudo e saía calado. Ele é testemunha. Aí eu comecei a fazer a obra, aí todo mundo começou a ficar contra. Aí dá para você entender alguma coisa? Pra te amar. Explica aí, pastor Carlos Wesley. Fala aí pra gente o que está acontecendo. Por que as pessoas às vezes não querem? É difícil, assim, é uma incógnita. Porque tem horas que você tem um irmão, uma irmã sentadinha no banco lá, e às vezes você chama a pessoa, dá uma oportunidade, Deus puxa, aí ela vai e faz e é engajado no processo. Agora, tem outros que às vezes a gente mesmo acha que a pessoa não tem jeito, e aí só que uma visão errada. Não quer. Não, às vezes a pessoa não quer. Tem gente que você acha que quer e não quer. Entendeu? O Carlos Wesley, ele estava falando algumas coisas comigo a respeito do que ele viu, e ele disse assim, não, tem pessoas que estão contigo, estão fazendo alguma coisa, mas não dá para fazer aquilo que ela quer fazer.
Sim. Entendeu? Ela não está preparada para tal coisa, vamos supor. isso. E nem se prepara, né? Não tá e nem se prepara, nem Esse quer é o se pior, preparar. não se preparar. Talvez a pessoa fale, não, quero louvar, mas não tem aptidão para Sim. louvor. Talvez ela quer, vamos supor, dirigir um culto, mas ela não está preparada Sim. para dirigir um culto. A pessoa tem que ter desenvoltura para fazer alguma Isso coisa. aí. Porque eu mesmo, quando comecei, eu tremia igual uma vara verde, entendeu? Então a gente precisa Passar por um processo. passar né? por um processo e também buscar qualificação, Isso aí. né? E eu vejo assim, pessoal, que a qualificação a gente tem que muito querer e ler muito a palavra do Senhor, buscar, orar, subir monte. A gente precisa estar se qualificando, né? Então, eu tinha muita dificuldade para falar. Então, Deus ele foi trabalhando nisso. Mas eu me joguei, porque vamos supor assim, eu comecei a fazer as lives, eu já estou com 3 anos fazendo live, entendeu? Eu tenho mais de 1.500 vídeos no YouTube. Então eu preciso, se olhar os primeiros vídeos que eu fiz, a pessoa vai falar, ih, coitado. A evolução foi absurda, né? Então a gente vê hoje em dia muito diferente. Então a pessoa tem que querer e a pessoa tem que se qualificar. Não adianta. Pastor Carlos Wesley, Pastor Carlos Salles. Eu sou especialista na área de RH, eu trabalho com RH há aproximadamente 13 para 15 anos, né? Não só fazendo gestão direta de equipe que trabalha comigo, como apoiando empresas a estruturar, né, as suas equipes. Então, se a pessoa participa de um processo seletivo, né, para ocupar um cargo de analista de recursos humanos, o que a gente vai avaliar ali como competências, né? Primeiro, competências comportamentais, se a pessoa tem condição de fazer um bom atendimento a um cliente interno dentro da empresa. A gente vai avaliar a formação, né? Dependendo da área que ela vai atuar em recursos humanos, ela vai ter talvez a necessidade de ter uma formação na área de psicologia, ou na área de gestão de recursos humanos, vai ter que ter uma pós-graduação. Então, você não vai ocupar uma posição dentro de uma igreja, e olha que eu estou guardando aqui as devidas proporções, tá? Sim. Porque são coisas completamente diferentes, mas que o conceito é o mesmo. Então, se você quer servir em uma determinada área na sua comunidade de fé, você tem que se preparar para aquilo. Ou seja, eu quero tocar guitarra. Cara, você tem que estudar guitarra. Eu quero tocar piano. Você tem que estudar piano. Porque se você for tocar sem saber tocar, a funcionalidade do que você está se propondo a fazer não vai acontecer. É a mesma coisa. Eu quero trabalhar na área de contabilidade de uma empresa. Eu preciso ter uma formação na área de contabilidade. Ou seja, eu preciso haver um preparo. E aí, quando você fala do preparo, quando você diz, pô, você precisa estudar canto, minha irmã. Eu vivi uma experiência há muitos anos atrás, eu estava recebendo a nossa igreja, né, recebeu um casal de missionários cubanos, e ele era da área da música, tocava muito, assim, e ele estava ensinando alguns ritmos cubanos para a gente lá, algumas canções em espanhol e tal, e aí nós tínhamos uma pessoa dentro da comunidade lá que ela não tinha aptidão para, né, cantar, mas ela gostava. E aí, muitas vezes, o que acontecia? A gente passava a mão na cabeça. É nossa irmã, não vamos ferir a irmã e tal. Aí, o que aconteceu? Teve um dos primeiros ensaios que a gente teve com um cubano lá. O que aconteceu? O cubano não estava no nosso contexto. Ele começou a ouvir alguém desafinar no meio do grupo ali. Ele falou assim, alguém está cantando desafinado. Aí, o que ele fez? Começou a passar voz por voz. Quando ele chegou na irmã, o que aconteceu? A irmã, nota fora. Aí ele, a irmã não está cantando a nota correta e tal, né? E aí o que ele fez? Ele falou assim, ó, eu vou preparar a irmã. Cara, e eu vi, o cara trabalhou duro ali, 1 mês e pouco. A irmã deu aquela afinadinha, não chegou ainda assim, não tinha chegado no melhor nível, digamos assim, né? Mas a irmã deu aquela afinada bacana. Qual é a lição que eu tirei daquilo ali? Cara, ela estava muito afim e ela se dispôs a aprender. Porque ela poderia fazer como muitos fazem. Muitos fazem. Diga, não quero, não sei o quê. Eu canto mal. Quem é você para dizer que eu canto mal? Cara, eu entendo de música, você não entende, eu estou dizendo que você canta mal, você está desafinando. Então, ela teve ali uma predisposição em aprender. Foi 1 mês e meio, mais ou menos. Cara, aí a apresentação, depois daquele 1 mês e meio ali, de aulas de canto que ele deu para ela, cara, foi um negócio assim
Não era ainda o melhor mas- dos mundos, mas já Mas era aí algo o diferenciado. O pastor Né? Carlos teve uma experiência dessa também, né? Lá com. Não, com a Dilson, você se lembra que ele forçou, ele queria gravar o CD, ele conseguiu gravar a Conseguiu música. gravar, Conseguiu foi gravar, mas ele era interessante. esforçado, ele não tinha uma habilidade específica. Mas ele ele conseguiu correu ali, atrás, ele correu fez, atrás. Né? E isso é muito importante. E ele esteve aqui na rádio com a gente, né? Eu lancei a primeira música dele. É o Adilson. né? E isso foi uma coisa importante. Mas voltando à experiência de servir a Deus, quando a pessoa tem aquela vibe, aquela vontade de vencer e tem fica muito mais fácil, né? Facilita o trabalho dentro da igreja, facilita o trabalho até com os irmãos mesmo. Agora, o que eu falei anteriormente é que muita gente nunca teve oportunidade, gostaria de ter. Conforme você falou, pô, tô 37 cultos aqui que eu não consigo falar, eu dou uma palavra. Você ficou 37 minutos aqui tentando falar e a gente não deixava. Né? Foi mais ou menos isso. Isso acontece também. A gente fica com raiva, né? Mas a gente pode fazer. Não, e ele toda hora. Não, deixa eu. Não, eu já estava quase entregando. Tava as contas desistindo, aí. eu vou embora agora. Esse cara não deixa eu falar, Não pô. deixa, eles são mais fortes que eu, eles são cabeça. Aí eu falei, poxa, então o que acontece? Por que essas pessoas não têm oportunidade? Eu vejo que muita gente Mas tem essa habilidade. pergunta, cara, É capciosa. é esquisita, porque quando você fala que ninguém, às vezes pode dar a impressão de que a liderança não dá oportunidade. E pode não ser uma Não, não verdade. é nem a liderança, não. Às vezes é a própria igreja, os ministérios. Liderança, São não, os não- ministérios que estão envolvidos ali mas, dentro. mas eu acho que a que não pessoa, dão espaço mas tem pra gente, pessoa. mas tem gente que não faz nada para dizer que quer fazer e quer que a gente tenha É, a não bola dá um de sinal, cristal. não tem Não, a como. pessoa tem que dar um sinal, faz um sinal de fumaça, levanta a mão, aparece, mas não faz nada, fica ali sentado o tempo todo, olhando para você. Aí, tudo bem, você tá bem? Tô bem, graças a Deus, bom você tá aqui, voltou, quanto tempo tá na igreja? Não, vamos fazer uma, não, tô bem, tá tudo certo. Aí você Isso é bom ou ruim? Não, isso é ruim, porque frustra, né? Se você tem condições e vontade de servir, não você vai ficar frustrado, claro. Mas também a Não, mas pessoa tem que gente não. que não tem vontade de servir, Não, tá ali aí parado, vai deixa ficar ali, legal, vai ficar né? ali mesmo. Aí vai Se a ficar pessoa numa não boa. Eu quer, vejo assim você que a bota a palavra de pessoa Deus que não diz quer para fazer. cada um fica naquilo que foi chamado. É, né? algumas comunidades. E tem serviço que às vezes a pessoa está servindo em uma outra coisa que a gente não está nem vendo. Algumas comunidades de fé hoje, eu ando por algumas igrejas aí e vejo isso, já estão incluindo ali no seu processo de acolhimento de novos membros uma ficha simples ali, onde o cara pergunta assim, de onde você está vindo? Você já era cristão? Você servia em alguma área Sim, na sua igreja anterior? Isso é bacana, assim, nós tivemos isso lá no né? Metodista. Já no processo pra fazer, de colocar, acolhimento de incluir, um novo membro, você fazer ali no questionário uma pergunta direta sobre algum serviço que a pessoa mantinha em outra comunidade de onde estava vindo, né? Porque também é uma forma de você mapear e dizer assim, ei, meu irmão, agora tem muita gente que tem lá o lance para preencher, a pessoa servia na igreja anterior, mas ela não quer servir onde está ali agora. E aí não bota nada. Tem gente que chega, às vezes não quer botar na pança se comprometer. Não, pastor, É isso aí. estou só observando. Isso aí. Depois eu vejo. Só frequentando, né? Tem, Não, mas aí também acontece, Deus às vezes tocou o acontece. Às coração, vezes né, da acontece. pessoa ficar ó, na igreja, né? Eu Tem vejo uma que o menina- Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o Espírito Santo ele faz com que a gente. Eu lembro que eu estava na igreja metodista, eu fiquei lá 2 anos, e esses 2 anos que eu fiquei lá, eu estava fugindo do meu ministério, não queria mais saber de ministério. Chegou um dia lá que o Espírito Santo ele me pegou, que eu fiquei igual pipoca na panela lá, o negócio pegou fogo. Falei, não, você vai voltar para o seu ministério. E tem coisas assim, Cada porque caso é um caso, a pessoa, quando ela está dentro da igreja, o Espírito Santo trabalha na vida dela de tal maneira que ela não consegue ficar parada, mas a pessoa que tem aquela aptidão para ficar na zona de conforto, ela vai ficar, não tem como. E só não pode colocar desculpa na liderança da igreja, às vezes, pelo fato da pessoa não estar servindo. Entendeu? Porque aí você, não, eu não servi porque ninguém me chamou. Aí você está dizendo, entendeu? Você tira o peso de cima de você e coloca no outro do serviço. Né? Nesse caso do serviço, estamos falando aqui da igreja. E às vezes tem, nunca ninguém me chamou. Nunca ninguém. Você também nunca se ofereceu, né? A pessoa que está indo uma menina lá para a igreja, ela está assistindo lá, está assistindo. E aí eu recebi um recado dela que ela louva. Uma outra irmã conversou com ela, fulano de tal que está vindo aí, gosta de louvar. Se der a oportunidade, ela vai louvar. Eu falei, então
Vamos dar oportunidade. Vamos dar oportunidade, porque chegou até a gente ali esse processo. A pessoa se indicou e demonstrou interesse, falou que... Agora, a pessoa veio aconteceu isso comigo lá no exemplo que eu dei, né? Eu cheguei, eu nem falei nada com ninguém. Inclusive foi quando eu saí do campinho, né? Eu fui lá para outra igreja, e aí alguém que sabia que eu trabalhava na área da adoração na igreja anterior, avisou lá, eu nem sabia de nada, né? Enfim, você tem que... tem uma hora... Eu acho que a pessoa tem que apresentar. Então a gente tem que apresentar e manifestar a vontade, é isso. Sim. Se eu chegar lá na tua igreja, eu posso pregar, posso falar, tem um ministério para mim. Falou que eu estou na FATEC, Tem um ministério para Se tivesse estudado no Instituto Belo, agora eu quero saber. no Betel, Não, tem que manifestar a vontade. Então eu posso chegar lá. Não, mas aí você é um caso especial. Vou analisar, mas irmão, vou analisar teu caso. Tem um caso especial. Ainda mais que é para pregar. Eu vou ser bem recebido lá. Claro, o tempo todo. Vai ter um ministério lá para mim? Vai ter. Eu posso ir? Menos o da pregação. Então a gente fica olhando assim, tem muita gente que manifesta também a vontade, mas não tem aptidão para tal coisa. Isso. A gente precisa colocar onde o membro ele vai se adaptar melhor. Hoje eu conversei com o irmão. E tem que se preparar. Se você quer de verdade, vai se preparar. Hoje eu conversei com o irmão lá, depois da sala de oração, dentro disso aí. Ele é um cara que ele se converteu há pouco tempo, tem uns 2 anos, mas tem um amor por vida muito grande. E o desejo dele é melhorar para poder ajudar a salvar. Ele, com o pouco que ele tem, cara, ele já trabalha, ele já evangeliza. Fala, Deus manda eu conversar, manda as pessoas para perto de mim conversar, mas pastor, eu quero aprender mais. Então a gente vai caminhar, eu vou estar conversando com ele de novo, vamos procurar. Ele está disposto a fazer o melhor. Então eu achei lindo, porque é uma pessoa que tem um coração tão grande na obra, ele tem um desejo, ele tem um dom de evangelista. Sim. O dom dele é evangelista. Então a gente tem que trabalhar ele nessa linha de evangelista. E ele quer aprender, cara. Ele diz, pastor, eu quero aprender mais, porque eu preciso falar melhor. Se preparar melhor, está melhor preparado. Então, é isso. Aí ele é novo. Mas se você vê esse desejo nele, você der um espaço para ele vai caminhar. Ele já tem o espaço. Ele vai caminhar. Ele já tem até o espaço, mas ele quer falar, eu preciso mais. Ele não está se conformando no que ele tem. Ele pode fazer muito mais. Agora, uma pergunta que eu vou fazer a vocês três, vocês têm que responder sinceramente aí, de coração. De coração mesmo. Vamos lá, eu me comprometo. Às vezes, a gente pensa que está servindo e fazendo a vontade do Senhor, está fazendo a nossa vontade. Como é que fica isso aí? Difícil. Pastor Carlos falou disso ainda há pouco. Não, é porque a gente tem aquela visão de que a gente está ali no foco, a gente está fazendo a vontade de Deus e às vezes a gente não está. Mas isso não vem de liderança, não vem de igreja, vem de Deus mesmo. Que Deus toca o teu coração. O Espírito Santo move. O Espírito Santo ele move, mostra e ele faz a transformação. Examine-se, pois, o homem, né? Examine-se, pois, o homem. Existe sim essa questão da forçação de barra. Isso. Ou seja, quando você não está fazendo movido pelo Espírito Santo. Você está fazendo na carne e é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, de fato. Mas se você anda no Espírito, se você tem realmente um relacionamento de intimidade com o Senhor, o Espírito Santo vai dizer assim, filho, filha, isso que você está fazendo para você. E se você não mudar, se você não endireitar o seu caminho, o risco que você corre lá naquele dia é apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Uma parte da fila vai para o bendito, vinde a mim benditos, e outra, apartai-vos de mim malditos. Então, não, assim, se tem algo que eu tenho muito temor, viu, Fernando? Muito temor. Eu tenho muito temor do Senhor para não me colocar num lugar onde Ele não quer que eu esteja, para fazer algo que Ele não me chamou para fazer, pura e simplesmente pelo simples fato de ter ali uma projeção qualquer dentro de um contexto, principalmente eclesiástico, né? E, de fato, a gente sabe que existem pessoas que estão ali fazendo por si só, para aparecer, para se mostrar, quando, na verdade, o João Batista, quando é questionado pelos discípulos dele, né? Por que ele está batizando lá? Porque os caras começaram a ver que o ministério de Jesus, que vem depois de João Batista, estava frutificando muito mais, né? E eles vão questionar João Batista. Por que ele está fazendo essas coisas?
Porque ele é muito maior do que eu. Importa que eu diminua e que ele cresça. Então, assim, se a gente vai se propor a fazer algo na obra de Deus, no serviço real ali do Senhor, por nós mesmos, para buscarmos o engrandecimento, cara, com certeza o Espírito Santo vai mover. E se você não estiver andando no Espírito, a chance que você tá ali até fazendo coisas que vão dar resultado e... Eu acho que o ministério acaba, né? Acaba, porque a gente até brinca. Vira forçação de barra, né? Vira forçação de barra. Não é isso? Fala para mim, meu irmão. Olha, professor Fernando Lopes, cada um de nós deve ter intimidade com Deus. E a intimidade da pessoa, ela vem através da oração. Todos os dias, na parte da manhã, eu tenho oração com Deus. E eu sei que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai senão através de Jesus Cristo. E eu falo, Senhor, hoje eu preciso de direção todos os dias. Verdade. Me dê o melhor caminho. Aleluia. E que teu Espírito Santo esteja me guiando. Eu preciso andar onde o Espírito Santo me enviar. Teve uma vez que eu estava pegando um ônibus na São Francisco Xavier e eu bati na traseira do ônibus. Naquele tempo a gente pegava pela parte de trás. A dona chegou na janela e falou, um ônibus está sendo roubado, você quer ser roubado também? Então o Espírito Santo, ele nos leva e nos dá a melhor direção. A gente precisa pedir a ele que ele nos conduza. E eu faço isso todos os dias, porque muitas vezes a gente acorda, a gente fica desbaratinado, a gente não sabe qual caminho seguir. E quando nós falamos com o Espírito Santo, ele dá um caminho maravilhoso. Sim, e a gente sim. precisa dessa orientação do Espírito Santo de Deus. E a minha oração sempre é essa. E eu tenho notado, porque o Espírito Santo ele fala com a gente, eu tenho orado e as minhas orações ela tem estado no sentido de buscar essa orientação do Espírito Santo para o dia. Depois eu tenho orado pelas famílias, pelas pessoas doentes, depois pelas pessoas que estão desempregadas, e por último eu tenho colocado a vida espiritual. E Deus já tem me falado disso através do Espírito Santo. A gente tem que colocar em primeiro lugar a direção pedindo a Deus, em segundo lugar a vida espiritual. E as outras coisas vêm depois. Então o Senhor já tem... efeito colateral. Né? O Senhor já tem me falado isso 3 vezes. E eu, na minha oração, eu falei, eu deixei essa coisa por último. Ela tem que ser em primeiro lugar a vida espiritual. Porque o Senhor disse, buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, tem que dar a Deus em todas as coisas. Então, a gente precisa buscar a direção de Deus. Quando nós buscamos a direção de Deus, não tem como dar errado. Amém, glória a Deus. Pastor Carlos Wesley, irmã Silvia está assistindo aqui em Manela agora, quando for falar, que ela está vendo aqui. Sabe que essa pergunta que você fez aí do dar um lugar errado, às vezes eu fico assim, eu chegar lá no céu e como se, o seu pensamento, né, que às vezes fica assim, vai pensando aí, como se Deus olhasse assim e falasse assim, cara, você foi muito tímido, você foi muito devagar. Olha aqui, se você tivesse sido mais intrépido, Mais ousado, né? olha só quantas pessoas você teria salvo. Eu não vou perder salvação, nem é uma questão de você ir para o inferno, nada disso não. Não é questão de vídeo estar... que eu mandei para você e tal, que aquele vídeo que... aquele vídeo me lembrou isso, aquele exatamente. vídeo mexeu com Pô, você. esse vídeo é forte, esse vídeo é forte, eu sei qual é esse vídeo. Mas aquele vídeo às vezes dá um sentimento, dá um sentimento de cobrança, do tipo, você fez errado, você tinha que ir para cá. No caso... eu te chamei para ser empresário e você quis ser pastor. Eu estou falando assim, no caso de você tá fazendo o que você está fazendo, mas você poderia ter sido melhor. Só que às vezes o medo, às vezes a falta de desejo de fazer as coisas ao máximo, acelerar ao máximo. Você fica ali, aí, tá vendo? Olha só, esse Wesley, olha só, cara, teu pastorado aqui. Você podia, essa ideia da bica, vamos supor que eu morro na bica, quando deixe lá os 100 membros lá. Eu podia, meu desejo para a bica era 1000 membros. Era explodir a Metodista bica. bica, mas você, cara, ficou preocupado, muito preocupado com aquelas balas, ficou muito preocupado com a dinâmica do lugar e deixou de fazer aquilo que era correto. Então, mas você viu que na última aparece uma senhora
Ela fala, mas senhor, eu só criei meus filhos e tudo. Aí, bem-vinda, servo, porque você fez aquilo que eu mandei. Você criou seus filhos, né, para evangelizar, foi uma coisa, porque às vezes, você sabe, todos nós temos limitações. Sim. Ninguém é perfeito em tudo quanto é área, ninguém é bom, né? Ou de repente ele tem essa coisa de apacentar as ovelhas, o Erle também, não é? Eu não tenho essa característica, porque eu até tenho, talvez é melhor até do que ele, mas eu me envolvo emocionalmente. Então, para mim, não seria um ministério direcionado adequado, entendeu? Porque eu acho que você também tem que ter um limite de envolvimento. Então, cada um tem uma característica, não é verdade? Ninguém é bom em tudo, mas Deus sabe as suas limitações, né? Deus sabe, às vezes aquilo que a gente acha que está fazendo certo, não é aquilo que é a vontade de Deus. Está forçando uma barra às vezes. Está forçando uma barra. Mas às vezes também você não tem essa intrepidez, né, essa ousadia de você querer e de você fazer. Você fica limitado. Por que você fica limitado? Não é Deus que limita a gente, é o homem que limita o homem. E isso que é prejudicial. Porque quando a gente foca em Deus, a gente tem uma amplitude maior, um leque de opções maior, mas a gente se limita, que o pior inimigo da gente é a gente mesmo, porque a gente se limita... A gente se sabota, né? Se sabota e deixa o homem limitar a gente, que se eu dou uma palavra negativa para ele aqui, eu vou desestimular. Se eu dou uma palavra negativa para você, eu vou desestimular. Eu não sei, mas eu vou te dizer com sinceridade, com todos os defeitos e tudo, meu ministério vai para 16 anos esse ano. Então, olha, eu fico muito feliz, eu só tenho que agradecer a Deus, porque essa conquista não é minha, é do Senhor. Porque eu vim ali do nada, o Luz para Todos foi uma luz no meio da escuridão que o pastor me deu essa oportunidade, né? Mas por que me deu essa oportunidade? Porque um dia eu tive uma atitude, tomei uma atitude de querer fazer o programa, porque eu fui chamado 10 anos e fiquei 10 anos esquentando o banquinho, então o defeito era meu. Mas você sabe que isso que você está falando é muito bacana, né? Às vezes, e o pastor Carlos falou isso aí também, minha mãe está aqui na live, aqui. Um beijo, tá, dona Rosa? Te amo. Deus abençoe, dona Rosa. Às vezes eu converso, Amém. às vezes conversando com ela fala assim, eu não sei se eu já ganhei alguém para Jesus. E aí ela sempre fala assim, né, se cobrando um pouco, né, assim, e eu falo, mãe, aquilo que Deus está derramando sobre a minha vida e a vida do meu irmão, que foram pessoas que ela consolidou no Evangelho, ela ganhou e consolidou, ela fez discípulo, Isso aí. certo? Aquilo que Deus derrama na minha vida e na vida do meu irmão, é galardão para você também. Então, assim, não tem essa de... Às vezes a gente se preocupa com o número, né? Às vezes ali, cara, que você... consolidou como é que é o nome do rapaz aí, do evangelista? O Adelso. O Adelso. Às vezes o Adelso é legal pra caramba. Às vezes um Adelso que você discipulou, ele tem uma vontade mesmo, que você treinou, que você enviou, cara, o cara vai fazer eu falei isso pra ele hoje. Desenhei é uma flecha. A questão da parábola do semeador, só 25%. De 4 tentativas, só uma deu certo. Isso aí, deu fruto. Aí eu falei, cara, às vezes esse 25% vai ser justamente aquele que eu ainda desenhei. Falei, vai virar uma plantação, exatamente. Vai ser aquele e aí, muitas vezes, erroneamente, as pessoas ficam assim, porque eu vou ser pai de multidão. Não, cara. Eu estou fazendo hoje, por exemplo, hoje eu tenho um filho de 9 anos de idade, eu estou instruindo ele no caminho, ele está andando junto comigo. Eu estou indo na frente dele e falo assim, o caminho é esse aqui. Agora, o pai tem um limite aqui. Tá vendo aqui, esse limite aqui? O pai não vai passar daqui. Porque tem um limite. Às vezes a gente mesmo bota, ou às vezes é um limite mesmo. Agora, daqui para frente, cara, é você e o Senhor pode te levar a lugares inimagináveis. Então, é isso. Às vezes a gente fica muito preocupado também com essa coisa do muito. E quando, na verdade, às vezes um ali, cara, que você consolidou, um que você trabalhou, um que Deus te usou para fazer a diferença na vida do cara, né? Ou seja, Deus é a maioria.
Exatamente. Você, O pastor falou isso hoje. o teu ministério vai estar ali frutificando a 100 por 1, né? O Adelson já havia convidado ele para vir aqui. Um dia que você tiver a oportunidade, traz ele. O Adelson é muito bacana, muito legal. O camarada tem um amor Gosto pelas muito, almas, assim, bem interessante. Cara. É muito bacana. Que Deus dá dons, eu creio que Deus realmente E dá a dons conversão dele foi alguns. espetacular. Né? Tem uma Foi experiência muito legal. muito convida o Fazer Adelson. para dar o testemunho aí, né? Vamos orar, pedir a Deus nesse 10 e momento. Vou 24 pedir o já. pastor Carlos Velho para orar, interceder pela saúde familiar, pela vida afetiva. E vamos parabenizar o nosso jornalista aqui. Parabéns! Isso aí, que notícia Jornalista boa, é agora, verdade. né? Conseguiu o registro dele É profissional. isso aí. Né, Tá vendo? Olha só o seu ministério. Olha Aí, que serviço, sacrifício. que Não. serviço bacana, né? É um serviço, porque através dessa habilitação, Deus pode fazer coisas Exatamente, extraordinárias. Deus pode levar a gente mais longe, né? Não, e tem tudo a ver. A Associação Brasileira de Mídias Evangélicas, ela trabalha com pessoas, né, com a música, com o mundo gospel. Então você pode, de repente, ministrar alguma coisa Isso lá aí. sobre música, eventos. Você pode palestrar, você tem uma série de coisas lá dentro. E o nosso irmão que esteve aqui, eu gosto muito dele, o Sandro. O Sandro dá espaço para todo mundo. E essa habilitação não foi em vão, porque você trabalha diretamente com pessoas, né, com relações públicas, com as mídias, né? com as de modo mídias, geral. e isso é muito interessante. E o processo foi até me surpreendeu, rápido, que foi foi rápido, bem né? rápido. Demorou um mês, né? Até menos, né? Até menos, Foi menos. né? Foi Mas no 3 máximo 2 semanas. semanas. 2 semanas. Foi muito rápido. Muito legal, né? Foi muito Nem rápido. você acreditou. Nem né? acreditei, foi muito rápido. Quando veio Quando você ele falou, mandou lá o documento já e habilitado, né? Está registrado no Ministério do Trabalho. Isso aí, Eu isso aí. ofereci até o pastor Carlos Welles, Mandar um abraço aqui pro Sandro, viu, Sandro? Obrigado aí por todo esse carinho e dedicação aí. o Matheus, né? E tudo, se Deus quiser, o Matheus também está cursando na faculdade, fazendo Jornalismo. jornalismo, ele gosta, mas a Associação Brasileira de Mídia Evangélica está à disposição do pastor Carlos Welles, do Matheus, que eu gosto muito também, e se Deus quiser, nós vamos estar unidos nessa força todo dia. Vamos orar e termina a Eu oração. gostaria de pedir oração, tá conosco aí a nossa diaconisa da Cília, tá com a netinha Vamos orar. passando hoje, Vamos ela trazer ela passou aqui bem também. mal, né? A Nicole, eu quero pedir, a Nicole está com 16, entre 16 e 18 anos, né? E eu gostaria de pedir oração por ela. Ela passou muito mal hoje, chegou a vomitar, e é uma preocupação aí, eu quero pedir oração pela Nicole. Tá, eu peço oração também, minha esposa está muito nervosa, ela vai fazer esse exame de colonoscopia. Colonoscopia, né? É um exame delicado, se Invasivo, abalada, né? E tudo. E teve uma amiga nossa que fez também, perfuraram o intestino dela. Foi uma coisa, um exame muito delicado mesmo. Né? Eu tenho medo de fazer. Confesso a vocês que tenho medo de fazer. Já quiseram fazer, mas eu praticamente estou empurrando com a barriga. Mas vamos... Vou fazer, meu, tá marcado, né? Já está marcado o teu também? Rapaz, essa faixa etária é fogo, né? A nossa faixa etária é fogo. A gente recebe, né? É uma série de coisas que a gente não sabe por onde fugir. Vamos orar, vamos pedir. Eu vejo assim, por um lado, que a minha oração ela é intensa. Eu oro praticamente 24 horas por dia, porque eu peço a Deus, falo, Senhor, vai curando aí, porque É verdade. na realidade eu não quero passar pela faca, nem pela operação, também, mas é eu verdade. creio que o Senhor, o seu sobrenatural pode acontecer. Aleluia! Aleluia, Ô, glória! Pastor Carlos Welles, vamos orar então. Um abraço. Nicole, ora pelas minhas netinhas também, né? A minha enxada está lá em Sepetiba com as minhas netinhas, né? E o seu esposo agora vem para o Rio, não sei se ele vai trabalhar aqui ou vai trabalhar lá. E a situação está difícil mesmo, né? Mas que Deus possa abençoá-los. E pela minha saúde também. Ora aí pela gente, pastor. Amém. Senhor, nós estamos na sua presença, graças a Deus, graças a Ti, pela possibilidade que temos de ter, de fazer esse programa, de abençoar a Obrigado, meu vida, Deus. de aprender mais É cada um verdade, com o outro. Deus. É verdade. Pai, nós nessa hora de oração estamos colocando nas Tuas mãos os nossos pedidos, crendo que o Senhor Deus que pode agir, pode curar, pode transformar. E colocamos a Nicole nas Tuas mãos, Tu Amém. serva está Em nome de Jesus. dentro da Tua providência, toca na saúde dela, Pai, cura
Pai, restaura, Senhor, para que ela fique bem, para que a nossa missionária Dacília fique bem, tranquila no seu ir e vir, nas suas coisas, Pai. Então nós pedimos a cura da Nicole, Pai, em nome de Jesus. Pedimos também que tu estejas cuidando da família do professor Fernando Lopes. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Das suas netinhas, ó Pai, da Kátia Da também, Kátia, na Senhor, questão em nome do de exame que vai ser feito. Pai, que o Senhor tome a direção de todas as Amém, Senhor, decisões. capacita aqueles Dê a médicos paz, ali, Pai, Senhor. que elas precisam para resolver isso. Amém. Seja aqueles que vão estar ministrando, os médicos, profissionais, Amém, equipamento, Senhor, em colocamos nome de tudo nas tuas Jesus. mãos, Amém, Senhor. obrigado. Que tu dás sabedoria, Pai, dá medicina também, para que haja cura, para É que verdade, haja, Pai, Senhor. transformação, para que haja cuidado da nossa saúde, do templo do Espírito Santo, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que tu estejas cuidando daqueles que estão vivendo, que estão adoentados nesse tempo agora. Tem o seu Eli também, Senhor, que está internado. Obrigado pelo milagre que o Senhor tem feito. Nós pedimos, ó Pai, a pronta restauração dele, a doutora Sônia, tantos outros nomes em que nós temos investido tempo em oração, para que haja cura, para que haja restauração e que teu nome seja exaltado. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Também, Senhor, nós oramos pelas famílias, nossas famílias, família aqui representada, que tantas coisas passamos, Senhor, tantas dificuldades muitas vezes nós vivemos, É verdade. mas também sabemos que o Senhor tem nos fortalecido, É tem nos verdade, dado Senhor. graça Aleluia. para vencer as dificuldades, É continuar sim, vivendo em paz, alegria e na dependência de Ti. Que nós sejamos cada vez mais dependentes da Tua presença e do Teu cuidado. Muito obrigado por esse tema de hoje. Que Obrigado, nós Deus. aprendamos a servir a Ti, Pai, com toda a muita alegria, com toda a aleluia, tranquilidade, com Senhor. paz, Amém, Deus. sem buscar, ó Pai, coisas próprias, Senhor, mas simplesmente propagar o Teu reino, Pai. Amém. Às vezes nós nos confundimos e trocamos aquilo que devemos fazer por coisas que nós queremos É fazer. verdade. Pai, o Senhor possa nos perdoar nos erros e nos manter, Senhor, dentro daquilo que o Senhor tem para nós, o propósito, que busquemos o tempo todo o seu propósito em nossas vidas, Amém, que o Teu Espírito Senhor, Santo obrigado. esteja sempre conosco, que possamos sempre estar em oração, querendo descobrir aquilo que o Senhor tem para nós. Amém, Senhor. Obrigado pela rádio, obrigado pela vida Obrigado, do Júlio, sua Deus. família, esteja Abençoa abençoando Deus, também, mais Senhor. também, E Deus. Pai, Em nome de Jesus. que nós possamos ver vidas convertidas, que possamos ver, ó Pai, vidas servindo a Ti, que possamos, ó Pai, ver como fruto da nossa pregação, Pai, o inferno saqueado. Em nome de Pai, Jesus. também nós pedimos pelas Aleluia. comunidades que estão vivendo tempos de Pai, de livra, guerra, Pai, em Senhor, nome tanta de coisa Jesus. acontecendo, Dá o Pai, oramos, livramento, ó Pai, para que haja o Teu amor, a Tua paz, para Amém. que haja, Senhor, o Teu avivamento e que nós possamos ver, ó Pai, lugares abençoados, Em nome Senhor. de Jesus. Tem coisas, Pai, que nós sabemos que o homem não vai conseguir resolver, só É verdade, a Tua mão Deus. poderosa É o Senhor. pode resolver, Pai. Amém. É a questão da segurança pública no nosso estado, Pai. Passa pela Tenha Tua misericórdia, intervenção, Deus, é verdade. Senhor, Amém. para que possamos viver melhor e com mais tranquilidade. Amém. Muito obrigado por tudo. Leva-nos para a nossa casa após o programa com a Tua segurança. Amém. Nos dê noite de sono tranquila. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Pai, obrigado por tudo. Quero entregar nesse momento a vida da vovó Denise, Amém. que está lá no Em nome de CTI, Jesus. Senhor. Amém, Pai. E Deus, Tu tocaste meu coração. E eu tenho certeza, Senhor, restaura aquela vida. Amém, Senhor. A Toca vida aí, daquela Deus. avó que realmente está precisando tanto de Ti, do seu Luiz, da mamãe dele também, que está Amém, Senhor. adoentada. E todos aqueles que estão enfermos no leito do hospital, meu Ah, Pai. Deus, tenha Que o misericórdia. Senhor Deus, possa por estar favor. restaurando, Senhor. Tu é o médico dos médicos, por isso nada, Senhor, para Ti é impossível. É verdade, Que Teu Deus. Espírito, a Tua graça possa estar com cada um de nós. Amém, Senhor. Em E nome com de essa Jesus. programação que a gente tem feito com tanto sacrifício, mas também Amém. com tanto amor. É verdade, Deus. E obrigado, Senhor, por aqueles que estão aqui, pela vida do pastor Carlos Wesley. Obrigado, Deus. Que Que bênção esteve aqui estarmos tanto juntos tempo aqui. conosco, meu Pai. Eu sei que hoje o tempo é limitado, Senhor, mas foram 6 anos aqui praticamente nessa pegada. O pastor Carlos Salles, Marquinhos, que está Obrigado, aqui Deus. conosco Louvado seja o agora, Senhor. Senhor. Que nós possamos seguir em frente, porque eu dependo de Ti, Pai, dependo dos meus Aleluia, irmãos. amém, Senhor. Em nome E de o Jesus. Júlio também, para que essa rádio possa cada vez mais levar a Tua palavra aos Amém, corações Senhor. Em convertidos. nome de Que Jesus. Teu Espírito Graça esteja conosco. Em Amém. nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Aleluia. Suas Glória a considerações finais, alegria, felicidade, paz no coração. E os irmãos aqui, obrigado pelo carinho, irmão Silvia.
a Silvia Moraes Santos também, que entrou aqui, mamãe Rosa, que está aqui hoje também, abençoando a vida da gente, com o papai Ferreira, Silvia Moraes dos Santos, não é? O nosso irmão também Gervásio, que deu seu ar da graça aqui, brevemente estará conosco, nossa irmã Ana Maria da FATEF também, pastor Carlos Wesley mandou um abraço, tenho maior curiosidade de conhecer a FATEF, e todos os nossos irmãos também. Nada contra a FATEF, não, né? William e Fique João. muito claro que eu não tenho nada. Nosso irmão William, amigo meu João lá também. da Vila da Penha, benção demais. Nossa irmã Silvia Fernandes também. Amada aqui. esposa, 31 Guerreira. anos Eu juntos. preciso fazer uma oração com a irmã Silvia aqui. Deus está falando assim, você precisa fazer uma oração com a irmã Silvia. Oração com a irmã Silvia. Uma oração, torre de oração. Torre de oração. Torre de oração. Preciso fazer uma torre de oração com a irmã Silvia. Amém. Deus está tocando no coração. Nunca fiz uma torre de oração. É só você me convidar que eu vou fazer com a irmã Silvia. Quero fazer Você uma já torre tem coragem de oração. deixar? Você vai fazer torre de oração com você? Claro, vai ser bacana, caramba. Vai ser Vai benção. ser bacana fazer uma torre de oração com a irmã Silvia. Aí ele fala assim, a gente está aqui porque, no caso, eu fico tomando conta de ti. Suas considerações finais. Meu Marquinhos. amigo, é gratidão, como sempre, muito feliz de poder estar aqui hoje aqui com o pastor Carlos Wesley, pastor Carlos Salles, professor Fernando Lopes. Como eu aprendo com vocês, como Deus usa a vida de vocês para trazer entendimento para a minha vida de algumas coisas. Julião, você é bênção aí pilotando essa nave. Aos meus amigos aqui, o professor Fernando já falou da Silvinha, diretamente de Maceió, nas Alagoas, tem acompanhado aí o nosso ministério, uma intercessora. Beijão para minha mãe também, para todos os meus irmãos ali na nossa comunidade de Um fé. abraço, pessoal da Primeira Terra Santa. igreja, exatamente, Terra Santa, primeira igreja batista em Vila da Penha, meu pastorzão Anderson Maciel. Deus abençoe, seja muito bem-vindo e lembre-se, não tem coisa melhor do que servir ao Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Ele e sirva a Ele, porque a nossa vida só faz sentido quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e servimos a Ele com toda a alegria, como diz aqui o salmista Davi no Salmo de número 100, ele diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Que essa possa ser a minha e a sua vida. Amém. Amém. Glórias a Deus. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, Travessa Souza Andrade, número 123, com o pastor Carlos Salles. Amanhã nós temos culto de cura e libertação. Você é o nosso convidado especial. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo. Um abração também, pastor Márcio da Silva, presidente da Efraim, a sua amada esposa, Núbia Guzmão. E que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês. É um tempo precioso e o pastor Carlos Wesley fica com sobrenatural. Amém, amém. Dona Sarilma. Outro abraço. Ela quer assistir. Não pode esquecer. Não Toda pode, quinta-feira ela me liga. Você vai ao programa. A pergunta que não quer calar. Eu falei, mas hoje eu não vou, mãe. Não, ela me ligou. Não, tô indo. Hoje eu tô indo. Vou estar lá, então ela falou que está assistindo aí. Ela sempre assiste, às vezes não, eu não estou aqui, ela assiste. Ela está Saudoso, assistindo. né? A gente podia tomar um café lá todo ano sem bromação. Eu lembrei né? o tempo É, todo, né, de é, falar é. da Dona Saruma. Chegou no final, eu acabei esquecendo. Um abração, Dona Aí, Saruma. Dona Deus Saruma. abençoe. A Sarilma não esquece da gente. Eu também não Esquece esqueço não. dela, mas eu tenho que Ele tomar devia um falar, café em vez com de ela. tomar um café lá, comer um bolo, ele tinha que levar a pizza, né? Eu acho que pode ser que seja Não tem problema nenhum, leva pizza. Isso aí não tem. O problema é a gente estar com a companhia dela. O problema é a verdade, companhia da verdade. nossa irmã É o Sarilma. mais Então é importante. isso. Eu vou ler um versículo aqui de 2 Timóteo 2, capítulo, o versículo 15. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Para a gente servir bem, né? Amém. Então não tem que procurar ser aprovado por Deus. Paulo instruindo a Timóteo, conforme o Senhor diz lá no culto de manhã, né? É verdade. Instruir para outro, né? E legal, Paulo fala, né? Coloque em prática aquilo que você aprendeu de mim
passa para homens fiéis, para que esses homens fiéis possam passar a outros. Uma cadeia de 4 pessoas, né, de 4 grupos aí de pessoas. Então, assim, o evangelho é isso. E chegou até nós. E chegou até nós. Isso aí. Amém. Filipenses 4, no versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica, com ações de graças. Aleluia. Então, às vezes, a gente fica ansioso, que é a natureza humana. Mas quem acalma o coração da gente é Deus, né? Nós somos seres, né, ansiosos, imediatistas, e Deus é que acalma o nosso coração. Obrigado aí, Júlio. Deus abençoe a todos. Um abraço, bate-papo cristão, momentos de reflexão, a palavra de avivamento domingo. Pô, tá dando parabéns lá, gostei no Face lá, pastor Elcio está arrebentando lá com o nosso irmão Luiz. O Luiz está desenvolvendo assim, tá legal. O Luiz está muito... Desenvoltura boa, né? Tá, tô muito feliz. Um abração aí pro Luizinho também, saudade aí. Já foi nomeado evangelista missionário. Glória a Deus. Pastor Erle também, esse ano é o último ano da Bica. Pastor Erle deve ir lá para a Zona Sul, vai todo mundo para a Zona Sul ano que vem, com o pastor Carlos Erle, estamos esperando. Né? Já vai haver um remanejamento Tem nada certo, tem nada não. E eu já tô lá, assim, preocupado com o pastor indo embora. Hoje, né? Eu falei, meu Deus. Não, é o último ano, mas aí nós isso. estamos em oração, rapaz. Esse ano aí você vai arrebentar. E eu vou junto, porque agora eu vou junto. Saiu da Bica ali, nós estamos juntos aí em 2024. Eu e o pastor Carlos Erle, nós estamos juntinhos lá. Seria melhor ele voltar para Cascadora aí, né? Porque aí ele não vai embora, fica perto. Vocês vão me enrolar aí. Amém aí, ó. Glória a Deus. Deus abençoe, Vai achar que eu estou fazendo campanha com vocês, né? Valeu, gente. Até a próxima quinta-feira. Fiquem com Deus. Deus quiser, Deus abençoe.